Deus Pai, Deus Filho, Divino Espírito Santo, vinde a nós, vinde a nós, vinde a nós. Relaxemos nosso corpo, vamos soltar e relaxar bem as pernas, os braços, os ombros, a coluna, suavizar o rosto e vamos pensar em Deus. Hoje vamos ler o livro da Bíblia Sagrada. Feche os olhos, relaxe seu corpo e ouça. Jesus perante Pilatos. Logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. Pilatos lhe respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas esses incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: Que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Mas Pilatos lhes disse: Que mal fez ele? Mas Pilatos lhes perguntou: Que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: Crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: Que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, após mandar açoitar a Jesus. Entregou-o para ser crucificado. Então, nessa história, Jesus sofreu demais, foi crucificado, preso, condenado pelo povo. Que a força infinita de Jesus, de Pilatos, de todos os seres de luz nos envolvam, nos protejam e nos iluminem por toda a eternidade. A força bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo se torna presente em todos nós. Que assim seja. Mãe Santíssima, rogai por nós. Rogai por nós, que a luz
nos bendiga, nos proteja e nos ilumine, nos guarde e nos dirija para toda a eternidade. Assim é, assim será, por direito divino. Amém. Deus Pai, Deus Filho, Divino Espírito Santo, vinde a nós, vinde a nós, vinde a nós. Relaxemos nosso corpo, vamos soltar e relaxar bem as pernas, os braços, os ombros, a coluna, suavizar o rosto e vamos pensar em Deus. Hoje vamos ler o livro da Bíblia Sagrada. Feche os olhos, relaxe seu corpo e ouça. Jesus perante Pilatos. Logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. Pilatos lhe respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas esses incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: Que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Mas Pilatos lhes disse: Que mal fez ele? Mas Pilatos lhes perguntou: Que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: Crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: Que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, após mandar açoitar a Jesus. Entregou-o para ser crucificado. Então, nessa história, Jesus sofreu demais, foi crucificado, preso, condenado pelo povo. Que a força infinita de Jesus, de Pilatos, de todos os seres de luz nos envolvam, nos protejam e
nos iluminem por toda a eternidade. A força bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo se torna presente em todos nós. Que assim seja. Mãe Santíssima, rogai por nós. Rogai por nós. Que a luz bendita nos proteja e nos ilumine, nos guarde e nos dirija para toda a eternidade. Assim é, assim será, por direito divino. Amém. Deus Pai, Deus Filho, Divino Espírito Santo, vinde a nós, vinde a nós, vinde a nós. Relaxemos nosso corpo, vamos soltar e relaxar bem as pernas, os braços, os ombros, a coluna, suavizar o rosto e vamos pensar em Deus. Hoje vamos ler o livro da Bíblia Sagrada. Feche os olhos, relaxe seu corpo e ouça. Jesus perante Pilatos. Logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra. Tornou Pilatos a interrogá-lo. Nada respondes. Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. Pilatos lhe respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas esses incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: Que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Mas Pilatos lhes disse: Que mal fez ele? Mas Pilatos lhes perguntou: Que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: Crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: Que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, após mandar açoitar a Jesus. Entregou-o para ser crucificado.
Nessa história, Jesus sofreu demais, foi crucificado, preso, condenado pelo povo. Que a força infinita de Jesus, de Pilatos, de todos os seres de luz nos envolvam, nos protejam e nos iluminem por toda a eternidade. A força bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo se torna presente em todos nós. Que assim seja. Mãe Santíssima, rogai por nós. Rogai por nós. Que a luz bendita nos proteja e nos ilumine, nos guarde e nos dirija para toda a eternidade. Assim é, assim será, por direito divino. Amém. Deus Pai, Deus Filho, Divino Espírito Santo, vinde a nós, vinde a nós, vinde a nós. Relaxemos nosso corpo. Vamos soltar e relaxar bem as pernas, os braços, os ombros, a coluna. Suavizar o rosto. E vamos pensar em Deus. Hoje vamos ler o livro da Bíblia Sagrada. Feche os olhos, relaxe seu corpo e ouça. Jesus perante Pilatos. Logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra. Tornou Pilatos a interrogá-lo. Nada responde. Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. Pilatos lhe respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas esses incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: Que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Mas Pilatos lhes disse: Que mal fez ele? Mas Pilatos lhes perguntou: Que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: Crucifica-o.
Mas Pilatos lhes disse: que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, após mandar açoitar a Jesus. Entregou-o para ser crucificado. Então, nessa história, Jesus sofreu demais, foi crucificado, preso, condenado pelo povo. Que a força infinita de Jesus, de Pilatos, de todos os seres de luz nos envolvam, nos protejam e nos iluminem por toda a eternidade. A força bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo se torna presente em todos nós. Que assim seja. Mãe Santíssima, rogai por nós. Rogai por nós. Que a luz bendita nos proteja e nos ilumine, nos guarde e nos dirija para toda a eternidade. Assim é, assim será, por direito divino. Amém. Deus Pai, Deus Filho, Divino Espírito Santo, vinde a nós, vinde a nós, vinde a nós. Relaxemos nosso corpo. Vamos soltar e relaxar bem as pernas, os braços, os ombros, a coluna. Suavizar o rosto. E vamos pensar em Deus. Hoje vamos ler o livro da Bíblia Sagrada. Feche os olhos, relaxe seu corpo e ouça. Jesus perante Pilatos. Logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra. Tornou Pilatos a interrogá-lo. Nada respondes. Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. Pilatos lhe respondeu, dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas esses incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: que farei então
deste a quem chamais o rei dos judeus? Mas Pilatos lhes disse: que mal fez ele? Mas Pilatos lhes perguntou: que farei? Então, deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, após mandar açoitar a Jesus. Entregou-o para ser crucificado. Então, nessa história, Jesus sofreu demais, foi crucificado, preso, condenado pelo povo. Que a força infinita de Jesus, de Pilatos, de todos os seres de luz nos envolvam, nos protejam e nos iluminem por toda a eternidade. A força bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo se torna presente em todos nós. Que assim seja. Mãe Santíssima, rogai por nós. Rogai por nós. Que a luz bendita nos proteja e nos ilumine, nos guarde e nos dirija para toda a eternidade. Assim é, assim será, por direito divino. Amém. Deus Pai, Deus Filho, Divino Espírito Santo, vinde a nós, vinde a nós, vinde a nós. Relaxemos nosso corpo. Vamos soltar e relaxar bem as pernas, os braços, os ombros, a coluna. Suavizar o rosto. E vamos pensar em Deus. Hoje vamos ler o livro da Bíblia Sagrada. Feche os olhos, relaxe seu corpo e ouça. Jesus perante Pilatos. Logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra. Tornou Pilatos a interrogá-lo: nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume.
Pilatos lhe respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas esses incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: Que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Mas Pilatos lhes disse: Que mal fez ele? Mas Pilatos lhes perguntou: Que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: Crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: Que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, após mandar açoitar a Jesus. Entregou-o para ser crucificado. Então, nessa história, Jesus sofreu demais, foi crucificado, preso, condenado pelo povo. Que a força infinita de Jesus